graça e paz, bom dia. É um prazer, uma alegria imensa estar de volta na TV, participando desse programa Geração Eleita com o pastor Arnaldo Barros, programa que tem sido bênção para o nosso estado e muitas pessoas têm sido edificadas e recebido milagre através desse programa. Eu quero dizer que durante um tempo nós tivemos juntos com o pastor Arnaldo no passado, há uns 3 anos atrás, quando trabalhávamos no programa Videoclipe, e tinha uma palavra onde nós falávamos sobre ativar o sobrenatural. Agora, programa diferente, nome diferente, Geração Eleita, também vamos trabalhar um novo tema. Nós vamos falar sobre quebra de paradigmas na religião, vivendo uma fé prática, uma fé funcional. Quero agradecer ao pastor Arnaldo Barros, pastora Tatiane, que mesmo diante das lutas, diante dos desafios, tem continuado firme em Deus e abençoado muitas vidas. Agradecer pela oportunidade de ter me recebido ali no ministério, poder ministrar a palavra, falar sobre salvação, sobre fé e ver muita gente sendo edificada e abençoada. Tudo isso é extremamente gratificante. Eu vou falar sobre alguns temas muito polêmicos e trazer todos os sábados, a partir das 7h30 da manhã, aqui no SBT, no Canal 8, trazer uma palavra que vai realmente confrontar muitas coisas e também edificar a sua vida. Mas eu não poderia entrar em nenhum tema específico sem tratar da minha vida, de algumas questões que eu preciso tratar com a igreja, com o Estado, com as lideranças e com a família. Eu quero lembrar um texto que está em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor nos fala sobre perdão, sobre arrependimento e diz: aquele que não tem pecado engana-se a si mesmo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz toda a injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aprendi desde cedo que a lei da gravidade de Deus é diferente da lei da gravidade do homem. Na lei da gravidade do homem, tudo aquilo que sobe, desce. Na lei da gravidade de Deus, tudo aquilo que desce, sobe. Portanto, eu prefiro descer, me humilhar diante de todos, para reconhecer as falhas sem transferência de culpa, sem hipocrisia, sem demagogia, sem falsidade, reconhecendo que nós devemos ser fiéis a Deus e quando não fazemos isso, a colheita ela vai sempre vir. Os princípios de Deus nos ensinam que a semeadura é sempre opcional, mas a colheita é obrigatória. Portanto, eu quero relatar, ainda que eu sei que muitos tiveram a oportunidade de saber sobre esse assunto, eu fui casado durante 20 anos, casado com a pastora Isa. Deus nos presenteou 4 filhos, Johnny Wilson, Neemias, Mateus e Isabelle, presentes lindos, abençoados. 20 anos e um pouco mais de tempo no ministério, servindo a Deus. Deus me entregou tantas coisas, Deus me deu tantas oportunidades no Acre, no Brasil, em outros países, mais de 25 países, ministrando a palavra, edificando igrejas, fazendo jornadas, cruzadas de milagres. Tivemos a oportunidade de estar também em projetos ousados, projetos como a Jornada Evangélica em Defesa da Vida e da Família, com a Frente Parlamentar Evangélica em Brasília, em quase todos os estados da federação, confrontando e falando sobre temas extremamente polêmicos, como pedofilia, infanticídio, pornografia infantil, prostituição, combatendo temas como a apologia ao homossexualismo e tantas outras coisas que vêm contrário aos princípios de Deus para a vida e família. Em meio a tudo isso, eu, em um determinado momento, me deixei levar por uma ação maligna. Me deixei levar pela proposta que o inimigo fez e acabei traindo a minha esposa, traindo a confiança da minha família e de todos aqueles que eu citei aqui que depositaram em mim essa credibilidade e essa confiança. Antes de falar sobre qualquer outro assunto, eu quero vir a público. E alguém pode dizer, por que falar isso publicamente? Eu já o fiz em particular, eu já o fiz de uma forma individual, principalmente para Deus,
para minha família e para aquelas pessoas mais próximas. Mas eu quero externar isso, eu quero publicar isso. E de uma forma muito direta, pedir perdão à minha ex-esposa, pastora Isa, dizer que eu desejo sucesso e felicidade na vida dela, nos projetos, né, em tudo que ela tem almejado. Eu quero pedir perdão aos meus filhos, que sofreram tanto com essa separação. Depois que saí de casa, foi um desafio tremendo. Eu também passei por lutas muito grandes. Passei por alguns desafios muito fortes. Isso resultado da semeadura que fiz. Chegou o momento em que, saindo de casa, deixando tudo, patrimônio, né, tive que lutar, passei algumas dificuldades, inclusive na área financeira. E em um determinado momento, a única coisa que eu tinha levado depois que separei, deixando o patrimônio, foi um carro, né, que eu fazia muitas coisas com ele. E nesse carro, um dia, indo para Porto Velho, 5 horas da manhã, eu cochilei no volante e acabei sofrendo um acidente terrível, algo muito forte. Qualquer pessoa que olhar para as imagens, que vê as imagens desse carro, diria: não sobrou ninguém, ninguém escapou. E isso foi uma coisa terrível. Mas pela graça, pela infinita misericórdia de Deus, eu consegui escapar, e Deus me preservando. Deus poderia ter permitido que o diabo me matasse ali, tinha legalidade para que isso acontecesse. Eu não escapei porque sou bom no volante, eu não escapei porque eu sou uma pessoa esperta, eu não escapei porque eu sou perito em alguma coisa. Escapei porque Deus permitiu, porque Deus queria ainda me preservar, porque Deus tinha misericórdia, e porque 5 horas da manhã, faz mais de 10 anos, no mesmo horário do acidente, a minha mãe estava orando na igreja. Então eu quero também pedir perdão à minha mãe, pedir perdão aos meus irmãos, meu pai, meus irmãos que sempre me viram como um referencial de família, referencial de princípio, referencial de valores, aqueles que se converteram, que se entregaram a Jesus, que passaram a servir a Deus através do meu testemunho. Eu quero pedir perdão a todos eles, pedir perdão também diante de todos aqui, à comunidade apostólica, aqueles que me seguiram como discípulos, aqueles que viam em mim um referencial como um pregador do Evangelho, como aquele que ensinava, como aquele que tinha ousadia e como aquele que durante tanto tempo ministrou cura, libertação, confronto nos peniéis, nos encontros da vida, falando sobre o pecado, confrontando as legalidades dos outros e não vigiando para que o inimigo pudesse trazer em mim essa legalidade. Eu quero pedir perdão a tudo isso, mesmo sabendo que depois da separação, depois do divórcio, nas tentativas de reconciliação, houve legalidade da minha parte, também da minha ex-esposa. Demos lugar à ação de uma potestade chamada Jezabel, que vem para destruir o profético, que vem confrontar os valores e princípios de Deus. Eu confrontei tanto essa potestade, mas não vigiei e acabei falhando por uma investida dela. Eu quero pedir perdão também a toda a igreja, então, os meus discípulos, os meus amigos, a todos aqueles que confiaram e que acreditavam em mim. Quero pedir perdão à igreja acriana, aos pastores que confiaram os seus púlpitos, os seus rebanhos, e quantas vezes eu fiz imposição de mãos, mas eu não vigiei e acabei falhando. Eu quero pedir perdão mesmo àqueles pastores que, infelizmente, alguns torceram para que eu caísse. Chegou alguns que disseram depois: olha, apóstolo Wildson, o senhor poderia ter ficado no ministério, mesmo tendo falhado. O senhor não precisava contar nada para ninguém, não precisava dizer nada para ninguém. E eu quero dizer, queridos, que eu não me sentiria bem com isso. Eu não me sentiria em paz com isso. Hoje nós temos uma igreja que, infelizmente, tem muitas pessoas nos púlpitos que estão vivendo uma vida dupla, uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Eu jamais conseguiria me sentir em paz com isso. Assim como eu não conseguiria me sentir em paz tendo retomado o ministério sem gravar essa palavra e esse pedido de perdão. Me perdoe os pastores, os líderes, as igrejas. Eu quero pedir perdão à sociedade de uma forma geral, aqueles que mesmo não sendo cristãos, não sendo evangélicos, mas que me paravam para ouvir a palavra no rádio, na TV, que liam os artigos e as mensagens que eu escrevia. Eu quero pedir perdão aos políticos que acreditaram que eu seria um referencial para a família, dando
toda a credibilidade em um projeto e eu também frustrei. A todos aqueles que frustrei a expectativa, se você puder, me perdoe no nome de Jesus. Eu não estou trazendo uma palavra que é simplesmente uma palavra como resultado de um remorso. Há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. E durante um período da minha vida eu vivi um remorso. O remorso é simplesmente você se entristecer pela consequência de um ato, pela consequência de uma falha. Quando você se entristece pela consequência da falha, você vive um remorso, você não vive o arrependimento genuíno. O arrependimento, diferente do remorso, não é a tristeza pela consequência, mas é a tristeza pelo ato. É você se entristecer por aquilo que você fez. É se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, de olhar para trás e voltar ao passado, como naqueles filmes que tem de volta ao passado, você não fazer mais a mesma coisa. Porque se nós fizermos sempre as mesmas coisas, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Isso é arrependimento. Eu quero estender esse pedido de perdão também à doutora Neuza Itioca, minha cobertura espiritual, uma mulher guerreira, que abriu espaço para mim no Brasil e no mundo, como apóstolo, ministrando a palavra, ministrando nos congressos de guerra espiritual no Brasil para todas as lideranças. Eu frustrei essa expectativa. Eu quero pedir perdão à doutora Neuza Itioca, que me colocou ali desde o início da coalizão apostólica e profética brasileira. Quero pedir perdão ao apóstolo Hudson, que me confiou participar da rede brasileira de oração e intercessão, no qual eu assumi na região norte esse projeto. Pedir perdão aos líderes do movimento Transformação Mundo, que em mais de 700 comunidades no mundo tem ministrado transformação e eu fazia parte também desse projeto. Eu quero pedir perdão a todos e eu sei que há um preço a se pagar, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu quero pedir perdão a todos do Brasil, dos outros países que também me deram a oportunidade para ministrar. E se vocês puderem, em o nome de Jesus, me perdoe. Eu quero olhar e eu sei que algumas coisas não voltam mais. Eu sei que algumas coisas não tem mais como retomar. E agora eu quero fazer como Paulo, que diz, olhando, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu quero olhar para as coisas que diante de mim estão. Eu não quero viver uma vida onde eu sou bem sucedido em uma área e eu não consigo avançar no projeto que Deus tem para mim. Uma coisa eu aprendi, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E se nós não estamos vivendo a vontade boa, perfeita e agradável, é porque ainda não estamos no centro da vontade de Deus. Não adianta eu ter 5 faculdades, ter lido quase 2.000 livros, 280 certificados nas minhas prateleiras. Não adianta eu ser um conhecedor, um teólogo, ter sido líder, diretor de instituto teológico, se eu não vivo aquilo que eu prego e não prego aquilo que eu vivo. Eu quero viver o que Deus me mandou. Eu não quero prosperar em nada. Eu não quero ser feliz em nada se eu não estiver fazendo o que Deus me mandou fazer. Não adianta eu ser um professor de educação física, treinar pessoas, participar na academia, falar sobre a importância do corpo, se o meu corpo não é o templo do Espírito Santo. Para mim, não adianta ser um teólogo, ser um que ministra teologia, que entende um pouco da questão do hebraico ou qualquer outra coisa, se eu não vivo essa teologia na minha vida e se os princípios de Deus não servem para mim. De que me adianta ser um mestre, um doutor em psicanálise, ter um título de doutorado, se eu não consigo captar, entender a mente de Cristo? De que adianta conhecer a mente das pessoas se eu não vivo a mente de Cristo? Para mim não serve ser um advogado de êxito, ser um advogado de sucesso, ser um advogado conhecido na sociedade, se eu não tiver como mentoria na minha vida aquilo que o advogado dos advogados ensina. Não adianta eu ensinar numa faculdade, ser um professor de renome reconhecido, se o mestre maior não for aquele que me ensina e que me capacita em todas as coisas. Não adianta tudo isso. E aí eu lembro do texto que diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
A minha oração, para encerrar, e ela tem sido forte todos esses dias, mesmo em momentos de grande tribulação, a oração tem sido: Deus, não me deixa prosperar, não me deixa ter sucesso, não me deixa avançar, não me deixa conquistar, não deixa que as coisas deem certo na minha vida, se eu não estiver no centro da tua vontade. Eu sei que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E eu sei que o Senhor vai me cobrar tantas coisas. Não adianta, Senhor, eu ter sucesso, se esse sucesso não for para glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Por isso eu quero encerrar dizendo: se você puder, em nome de Jesus, me perdoe e vamos avançar juntos. Depois que eu falhei, alguns que deveriam abraçar, estar juntos, me excluíram dos Facebook, eu encontrava nas ruas pastores, viravam a cara, né? E nós precisamos ter uma igreja mais amável, uma igreja mais misericordiosa, uma igreja que abomina o pecado, mas que ama o pecador. Esse é o desafio que nós temos. Nos próximos programas, vamos dar continuidade com essa palavra, mas eu quero que você entenda: não adianta você viver e nos últimos dias da sua vida olhar para o passado e dizer: poxa, eu fiz tantas coisas, menos aquilo que Deus me mandou fazer.